Então, galera, a gente vai autoliberar o trato iliotibial, tá? O trato iliotibial é uma banda larga, bem fibrosa, certo? Que se localiza de forma, ela se insere de forma proximal, tá? No meu ilíaco, na borda inferior do meu ilíaco, e se insere distalmente no meu trato iliotibial, tá? É um músculo que participa da rotação interna do quadril, da flexão e da abdução do quadril, certo? Também é um músculo que tensiona, certo? A fascia lata, então promove tensão sobre a fascia lata. É uma musculatura, certo, que quando muito tensa ou encurtada, tende a tracionar os côndilos laterais ali, certo, do meu fêmur, certo, acaba então sobrecarregando o meu complexo articular do joelho. Isso acontece muito em especial em esportistas que têm, né, de forma diária ali, né, muito a ação de flexão de joelho de forma bem repetitiva, certo? Então isso acaba ocasionando um estresse no complexo do joelho, essa tensão do trato iliotibial, certo? Fazendo com que eu tenha aí, né, processos inflamatórios e, claro, seguido de sintomas aí como dores, tá? Às vezes essas dores elas não limitam o movimento, mas em grande parte sim, podem limitar. A gente então vai utilizar uma bolinha de lacrosse, tá? Que é uma bolinha mais firme, um stick, que eu também posso utilizar um stick, certo? Para utilizar a liberação do trato, mas o melhor ainda segue sendo o rolo, tá, galera? Então a gente vai utilizar o rolo, certo? Eu vou colocar o rolo lá, lembrando, tá? O trato iliotibial, ele fica posicionado, então, do meu quadril até um pouquinho abaixo do meu joelho. Como eu disse lá no início, esses são os pontos de inserção proximal e distal, tá? Eu vou ficar de lado em cima do rolo, vou deixar a perna de baixo estendida e vou então fazer um trabalho de deslizamento lateral, tentando levar o mais próximo lá do joelho e o mais próximo do quadril, ó. Sempre de forma bem lenta, bem devagar, em duplo sentido, certo? E vou deslizando lá. Se eu encontrar um pontinho mais tenso, mais dolorido, eu posso exercer então uma compressão contra, né? Fazer uma força lá, jogar o meu peso sobre o rolo para então fazer a liberação desse trigger point, certo? E vou então lá buscando pontos que eu tenha mais tensão e... Então, galera, agora a gente vai fazer um alongamento, tá? Visando exatamente mobilizar, tá? O trato iliotibial ali, certo? Através de uma mobilidade ativa, passiva, certo? Que é então o 90-90, eu vou estar lá numa situação de 90 graus, agora então eu vou deixar o meu tronco, ó, cair sobre esta perna que eu tenho aqui no solo à frente. Eu posso ir mais em diagonal para sentir bem o alongamento, posso vir um pouquinho mais, né, frontal, se eu tiver um pouco mais de dificuldade de sentir esse alongamento. Então eu posso trabalhar tanto mais para frente como mais na direção do meu joelho lá, e vou segurar nesse processo. Vou manter então de forma estática essa ativação, certo? Vou segurar lá por 30 segundos e aí então depois eu vou lá e vou trocar o lado, fazendo o mesmo movimento, certo? Para o outro lado, sempre mantendo lá 30 segundos cada situação, ok? Galera, agora a gente vai fazer então um trabalhozinho de deslocamento lateral, onde a gente vai buscar um trabalho de mobilidade ativa do meu trato iliotibial. Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer deslocamentos laterais. Eu posso trabalhar com uma referência, botar um chinelo ou algo que eu tenha de referência de um ponto a outro que eu possa ir, mas eu também posso criar uma regrinha de 2 deslocamentos para um lado, 2 para o outro. Então, como eu vou fazer, ó, 2 deslocamentos, 2, 2, parou, sempre deslocando, ó, de lado, certo? Trabalhando então uma mobilidade ativa lá do meu trato iliotibial.
Agora, pessoal, a gente vai fazer uma prancha lateral, tá? Só que em um formato estrela, prancha lateral estrela, onde a gente vai então ficar apoiado lá de lado, né? Então, uma prancha lateral, certo? Vou colocar lá a minha perna de baixo flexionada, o meu antebraço alinhado com o meu ombro apoiado no solo. Agora eu vou então, ó, subir o meu quadril com esta perna que eu tenho flexionada, gerando o apoio e o meu antebraço. Vou ativar o centro do meu corpo, vou manter minha cervical alinhada e agora então eu vou afastar, ó, afastar bem essa perna lá que está por cima e vou manter lá então esse trabalho estático de ativação do centro do corpo e de ativação, certo? Num sentido lá estático, certo? Isométrico, da força da musculatura que a gente vem desde lá do início do treino trabalhando, ok? Pessoal, então agora a gente vai fazer, certo, o agachamento com rotação interna. Então, como a gente trabalha, ó, eu vou criar uma base na largura do meu quadril, tá? E eu vou fazer um trabalho de tipo marcha ou de passada, fazer uma passada reversa, só que eu vou jogar a minha perna que vai para trás cruzando o meu quadril ou cruzando a base que fica à frente, fazendo um trabalho de rotação para o lado da perna que ficou à frente. Certo? Rotação do meu tronco, automaticamente eu gero uma rotação interna da minha articulação coxo-femoral. Então eu vou lá, eu vou fazer um trabalho, ó, como se fosse de marcha ou de passada reversa, onde eu cruzo a minha base. Cheguei nesse ponto de base assimétrica, eu vou então, ó, agachar, fazendo uma rotação do meu tronco para o lado da perna que eu tenho avançada à frente. O que eu tenho que cuidar? Quando eu fizer esse agachamento, não deixar fazer uma abertura do meu joelho ou um varo dinâmico, certo? Onde então eu vou jogar lá o meu joelho para fora, ok? Então cuida para sempre conduzir ele na direção dos dedos quando eu fizer essa rotação. Bastante controle abdominal, tá, galera? Vai e volta, sempre lá já agachando com a rotação e voltando para a posição de setup. Pessoal, agora a gente vai então pegar, tá? Vocês peguem aí um puff, um banco, algo que vocês consigam criar uma plataforma de chegada, que a gente vai fazer um exercício que vai entrar para uma passada dinâmica e eu vou pegar um halter, tá? Então eu vou utilizar um halter e eu vou fazer quando eu chegar nesse bloco, eu vou fazer ao mesmo tempo que eu fizer a passada lá de chegada, eu vou fazer tipo um snatch, que é digamos, uma remada com um soco alto. Então eu puxo esse halter remando, fazendo tipo uma remada alta, e quando chegar no meu peito, ó, eu dou um soco. É como se eu quisesse então inverter a trajetória dele do meu punho, que a palma da mão vai estar para dentro e quando ela chegar no meu peito eu subo, ó, jogando ela para frente. Isso tudo ao mesmo tempo da passada. Eu posso começar sem peso treinando, para depois agregar o peso. Isso também assim, ó, vai pegar o peso a galera mais avançada, em especial aqueles que levaram os pesos para casa, certo? Então, e quem tiver em casa, que faz o online em casa, pega no máximo 2 quilos, tá? Então eu vou parar de frente para esse bloco, eu vou fazer uma passada que é avançar para subir com uma perna em cima e ao mesmo tempo eu vou fazer o snatch. Quando eu chegar, eu já vou estar com o movimento lá em cima. Certo? Então, fiz a remada e passei para o pé lá no caixote e no meio do caminho, quando eu estiver pisando, eu já tenho que transferir o peso. Certo? Trabalho então lá de passada com o snatch. Galera, agora a gente vai fazer o thruster, tá? Que é um exercício composto, certo? Pessoal, quem tem peso em casa, tá? Pode utilizar cargas aí, os iniciantes pro thruster, de 2 a 3 quilos.
tá? Os intermediários ali de 4 a 6 quilos e a galera mais avançada aí de 7 para cima, tá? Então o que eu sugiro sempre? Façam a primeira série de teste para tentar adequar essa carga que vocês têm e depois façam as duas com a carga que ficou mais interessante ali, que ficou mais justa ali no sentido de não ser tão intenso, mas também não ser tão fácil, ok? Então como a gente vai fazer? Eu vou pegar lá esse halter, vou manter eles do lado do meu corpo, vou manter uma base lá de agachamento, tá? Vou então, primeiro, trazer esses pesos até o meu ombro, fazendo uma flexão de cotovelo. Quando chegar aqui eu vou buscar um agachamento e aí então, feito esse agachamento, agora eu vou subir gerando potência. E aí eu empurro o solo, ativo o centro do meu corpo e faço um press, certo? Tentando transferir essa força tensional lá do solo até minha cintura escapular. Então, trouxe o peso até o ombro, fiz o agachamento e subo lá fazendo o press, trabalhando bem ativo o meu centro do corpo, trabalhando bem ativa lá minha cintura escapular, certo? Ok? Galera, agora a gente vai ver uma passada com um press, tá? Mais um exercício composto. Eu vou pegar o peso, vou manter ele lá, um alinhamento com o meu ombro. A mesma perna do lado que a perna que eu tenho à frente é o lado que eu tenho peso, eu vou recuar a outra, então fazendo lá uma base assimétrica ou alternada, vou fazer uma ativação contralateral e vou buscar lá ó, a passada. E quando eu subo, ó, eu faço um press. Lembrando, galera, é um movimento de empurrar vertical, então o peso ele tem que ir na direção em relação ao teto, certo? Para tornar esse vetor bem vertical. E aí eu faço a passada e faço o press, certo? Ok? Mesma coisa a carga, tá? Tentem utilizar cargas adequadas, podendo sempre, num primeiro momento ou numa primeira série, fazer um teste para tentar adequar essa carga, para que nas próximas eu tenha uma carga mais justa, né? Mais adequada ao meu nível de força, ao meu nível de treinamento, ok? Galera, agora a gente vai ver o Renegade, tá? O Renegade também é um exercício composto, tá? Qual a sugestão primeiro? Para galera iniciante, joelho no chão, tá? Para fazer pelo menos o apoio, a gente vai utilizar os halteres, tá? Eu vou ficar com os halteres lá ó, o tempo inteiro. Vou primeiro executar um apoio, então os iniciantes vão botar o joelho no chão e vão fazer o apoio lá sobre o halter. Aí depois, os mesmos iniciantes podem manter o joelho no solo para fazer a puxada, porque é um apoio mais uma puxada. Então, ó, fiz o apoio, vou lá, abro bem minha base, né? Faço uma remada, faço outra remada. Sempre joelho no solo. Iniciantes, intermediários e avançados, tá? Já pode ir para prancha alta. Então eu vou lá, vou fazer na prancha alta uma flexão de braço, e aí então vou lá e vou fazer duas remadas. Busco lá a flexão de braço, busco as remadas, certo?